todos. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sou Maria Alice Leles, doutora em Ciências da Saúde, área de Urologia pela Universidade Federal de São Paulo, e enfermeira consultora da marca Atena. Preparamos um bate-papo exclusivo para ser transmitido ao público da Atena, especialmente nesse dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional do Idoso. Queremos marcar o lançamento do aplicativo Tena Family Care, um app gratuito feito para os cuidadores compartilharem suas tarefas e organizarem sua rotina de maneira mais eficiente. Nós vamos conversar sobre longevidade e sobre cultura do cuidado com ninguém menos do que o Dr. Alexandre Kalash. O Dr. Kalash é médico gerontólogo, presidente do Centro Internacional da Longevidade no Brasil, e em seu vasto currículo, nós destacamos sua atuação por 13 anos como diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde da Organização Mundial de Saúde. Seja muito bem-vindo, Dr. Kalash. É um prazer receber o senhor. Prazer é o meu, Maria Alice. Realmente é um privilégio estar aqui conversando com uma empresa tão comprometida com a qualidade de vida na medida em que nós envelhecemos. Dr. Kalash, para a gente começar, como está o Brasil em relação aos seus idosos? Hoje temos muitos idosos no país. Qual é a tendência para o futuro? Maria Alice, nós estamos melhor do que estávamos antes, mas longe de onde eu gostaria que estivéssemos. Nós estamos vivendo a revolução da longevidade. Olhem bem para mim. Eu nasci em 1975 com uma expectativa de vida de 43 anos. Eu hoje tenho 78 anos, mas sou um privilegiado. Eu continuo contribuindo, eu continuo ativo, eu continuo participando integralmente da sociedade. Mas milhões de brasileiros, muito antes da minha idade, já estão excluídos. Então, eu gostaria de dizer que os 33 milhões de pessoas hoje, com 60 anos, estão vivendo uma vida com qualidade. Mas vamos pensar no futuro, porque em 2050 não serão 33 milhões, serão 68 milhões. E adivinhe o quê? Basta que você tenha hoje 33 anos, para daqui a 27 anos, nesse 2050, você ter passado dos 60. E serão 68 milhões, mais de 30% da população. Nós temos, sim, que nos preparar para essa dádiva, poder viver mais, mas com qualidade de vida. Isso significa, então, que nós podemos comemorar nesse Dia Internacional do Idoso? Podemos comemorar, porque nunca se falou tanto em longevidade quanto se fala hoje, mas nós precisamos colocar em prática coisas boas que foram preparadas. Nós temos um excelente Estatuto do Idoso, mas ele precisa ser colocado em prática. Nós precisamos que o Estado, com o programa de Estado não de governo, se comprometa a fazer com que a vida desses futuros sexagenários seja melhor do que a vida dos atuais. Nós temos dados desta semana mostrando que 28 milhões dos 33 milhões de sexagenários vivem em pobreza. Nós vamos ter que dar um salto qualitativo, porque nós somos um país, ao contrário dos países desenvolvidos que já envelheceram, e que enriqueceram antes de envelhecer. Nós estamos envelhecendo em pobreza para grande parte daqueles que já são sexagenários, e nós vamos ter que fazer um esforço da empresa, da política, da sociedade, das instituições da sociedade civil e acadêmicas, para que este envelhecimento, essa dádiva, esse presente que é viver mais, se torne uma experiência boa para todos. Quando o senhor fala nesse número crescente de idosos no Brasil, nós sabemos que tem uma parte desses idosos que pode estar fragilizado. Então, tem
um envelhecimento numa condição fragilizada. Quais são as principais dificuldades que esses idosos fragilizados enfrentam, doutor Kalash? Por exemplo, a incontinência urinária é uma das coisas que acompanham uma boa parte dos idosos fragilizados. À medida em que nós envelhecemos, Maria Alice, nós temos o risco das doenças crônicas, doenças que exigem cuidado. Elas não se curam, na imensa maioria dos casos. Eu estou falando de doenças cardiovasculares, eu estou falando de câncer, eu estou falando de hipertensão, de diabetes, eu estou falando das doenças que são comuns a essa população que envelhece. E eles se tornam fragilizados porque muitas coisas que poderiam ser feitas e terem sido feitas no passado não são. Eu estou falando de uma perspectiva de curso de vida. Você falou de incontinência. Há algo mais complexo do que você prevenir uma incontinência urinária. Sobretudo, uma perspectiva de gênero. Para as mulheres que não tiveram uma atenção obstétrica adequada, que tiveram um filho depois do outro, que não tiveram um mínimo de orientação do que deve ser feito em relação à saúde pélvica. E você viver com incontinência, muitas vezes sem acesso aos serviços e aos produtos que podem amenizar o impacto dessa incontinência na sua qualidade de vida, nós temos que fazer este esforço. E aí vem o setor privado, com respostas adequadas, com tecnologia acessível, para que essa incontinência não seja um impedimento até para a vida social, porque as pessoas acabam não se relacionando com a vergonha do cheiro que podem emitir. Sim, são diversas consequências, principalmente no caso dos idosos fragilizados, que vão acompanhando esse idoso, e esse idoso precisa de ter alguém que cuide dele, né? Precisa ter de um cuidador. Qual é o perfil de cuidadores hoje que nós temos no Brasil? Em primeiro lugar, quando nós temos um coletivo, suponha, de 100 pessoas e 3 são homens, a gente usa o masculino. Quando nós temos um perfil de que 80% são de mulheres, vamos parar de falar de cuidadores e falar de cuidadoras, porque a imensa maioria dos que cuidam são mulheres. No Brasil, os homens têm que aprender a conjugar o verbo cuidar como deve. Mas eles conjugam assim: tu cuidas, ele cuida, ela cuida, vós cuidais, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Meus belezocas, senhores homens, aprendam a cuidar. Aprendam a cuidar porque quando vocês envelhecerem e se envelhecerem com fragilidades, vocês vão querer ser bem cuidados. Enquanto vocês não têm tal fragilidade, aprenda a ser mais solidário, porque não há palavra que rime tão bem com longevidade como solidariedade. Então, esse perfil que nós temos é, sobretudo, de mulheres mais velhas, mulheres que muitas vezes têm condições crônicas, que têm comorbidades, que têm outros problemas de saúde, mas que têm que fazer das tripas coração e continuam ali com afinco, fazendo o que elas acham que tem que ser feito: cuidar dos seus entes queridos, sobretudo familiares, e sem esse cuidado, sem esse aporte, que nós temos que valorizar e dar suporte para que elas continuem, sobretudo no seio da família, a prestar essa contribuição tão importante. Nós temos dados, Maria Alice, que mostram que entre 2016 e 2019, em apenas 3, 4 anos, o número de pessoas que presta cuidado na nossa comunidade deu um salto de 3,7 milhões para 5,1. Isso era em 2019, nós estamos em 2023. Se continuou a aumentar na mesma proporção, nós poderíamos estar falando hoje já de praticamente 7 milhões de pessoas que estão cuidando. Nós temos o compromisso moral
de lhes dar apoio. Houve um estudo da ICIT que mostra um outro ângulo. Mostra que, no curso de nossas vidas, de cada 3 pessoas, 2 vão ser cuidadoras. Nós precisamos prepará-las e precisamos facilitar a vida dessas pessoas, porque isso significa um impacto na qualidade de vida de quem elas cuidam. Quando o senhor fala nesse número expressivo de cuidadoras no país e nessa perspectiva de crescimento dessa necessidade do cuidado, a gente imagina que essas pessoas, na maioria das vezes, não estão preparadas para o cuidado, né? Não tem uma formação, um treinamento específico para o cuidado. E também elas mudam a sua rotina de vida, e algumas vezes de uma forma súbita. E aí precisam conciliar sua vida pessoal, sua carreira, seu trabalho, com o cuidado de um ente querido, com o cuidado de um familiar. Como é que fica essa questão, essa sobrecarga sobre essas cuidadoras? Complexa. Uma questão extraordinariamente complexa. Em primeiro lugar, Maria Alice, porque você cuidar de uma criança é algo até instintivo. Você não recebe um curso, na imensa maioria das vezes, de como cuidar de um bebê, de uma criança até os 2 anos, ou de uma criança até os 5 anos. Você o faz por instinto. Mas cuidar de uma pessoa mais velha, fragilizada, acamada, necessita, sim, de você ter um treinamento básico. Por exemplo, se você for mudar de posição uma pessoa que esteja acamada, se você não souber o que você está fazendo, você próprio vai se prejudicar. Você vai dar um torção na sua musculatura lombar, nas costas, e amanhã você está entravada. Não vai poder nem mesmo praticar o cuidado que você pretendia fazer. É preciso que essas pessoas sejam minimamente treinadas. E hoje nós temos tecnologias adequadas para fazer com que isso seja possível. Porque nenhum familiar nasceu sabendo o que fazer quando cuida de uma pessoa mais velha e fragilizada. Com certeza, é uma necessidade de aprendizado contínuo, e algumas coisas podem ser feitas para ajudar essas cuidadoras, ajudar essas pessoas que mudam de vida, basicamente, quando estão diante da necessidade do cuidado de um familiar. O senhor falou em tecnologia, o senhor acredita que tecnologias voltadas para a área de saúde, como o app Tena Family Care, que é a nossa grande novidade para o Dia Internacional do Idoso, esse tipo de tecnologia pode ajudar as famílias no sentido de tornar o cuidado mais eficiente e aliviar essa sobrecarga? Não só a família, Maria Alice. Nós temos que pensar também que 83% das pessoas com mais de 60 anos dependem única e exclusivamente do SUS para esses serviços de saúde. Nós temos que fazer também que essa tecnologia chegue à ponta, chegue ao médico de família, chegue à equipe de atenção primária. Então, essas tecnologias novas, essas inovações como a Tena está propondo, elas ajudam não apenas aquele que presta a atenção e o cuidado em casa, o familiar, mas que também potencialmente podem revolucionar a atenção primária. A atenção primária não é somente o profissional de saúde, o enfermeiro, o nutricionista, o fisioterapeuta, o médico de família. É composta de um time. Neste time está inserido os prestadores de cuidados, na maior parte das vezes, em 80% dos casos, um membro da família. Então, vamos de mãos dadas para fazer com que esta revolução da longevidade tenha o suporte, o apoio de tecnologias que são acessíveis, mais baratas e fazer com que elas estejam em toda parte. No caso do aplicativo da Tena, o senhor falou em atenção primária e no SUS, é um aplicativo gratuito. Então,
todas as pessoas podem ter acesso, e é importante a gente destacar isso, porque é um acesso universal, é um acesso para todas as pessoas que podem ter oportunidade de usar a tecnologia para melhorar os cuidados, para organizar os cuidados que são realizados com o seu ente querido. A gente precisa pensar, né, que a solução está na sociedade, está nas diferentes organizações da sociedade, e todo mundo precisa participar para oferecer soluções para essa questão do cuidado. Eu quero mostrar aqui a carinha do aplicativo para vocês que estão assistindo poderem localizar com mais facilidade na hora de baixar o aplicativo. O aplicativo Tena Family Care permite a criação do perfil da pessoa cuidada e do time de cuidadores envolvidos na rotina. Você consegue convidar outras cuidadoras para o aplicativo e, então, começar a compartilhar com elas tarefas, anotações importantes e lembretes para que nada seja esquecido, e até organizar as tarefas por ordem de prioridade. Tem também uma área de conselhos e dicas práticas, com informações sobre cuidados em geral. E, a partir do aplicativo, você pode solicitar amostras grátis dos produtos Tena e acessar o curso gratuito para cuidadores e cuidadoras, Cuidado e Conforto com Tena, que oferece videoaulas sobre cuidados com idosos ministradas por especialistas no tema. Para baixar o app Tena Family Care, é só buscar na App Store ou na Play Store, ele está disponível gratuitamente. É importante ressaltar isso mais uma vez, ele é gratuito. É só procurar por Tena Family Care, ele está disponível para download nas plataformas iOS e Android. Doutor Kalash, eu gosto de uma frase sua que diz mais ou menos assim: para chegar bem ao 100, comece já. As escolhas que fazemos ao longo da vida é que nos preparam para o envelhecimento? Maria Alice, eu vou me permitir fazer um comentário sobre a questão que você abordou antes. Porque nós temos que fazer que as opções mais saudáveis sejam mais baratas, mais acessíveis e mais fáceis. É exatamente o que vocês estão propondo com esse aplicativo. Que seja mais acessível, mais barato, e que estejam disponíveis de modo a facilitar a vida daqueles que estão precisando desse tipo de assistência. E não há dúvida alguma que essa tecnologia está se prestando a este objetivo de tornar mais fácil que essa pessoa fragilizada e a vida daqueles que estão se dedicando para cuidá-las possa dispor de acessórios, de aplicativos que estejam disponíveis, baratos, acessíveis e não complicados. A característica do que você está descrevendo é que não existe nada muito complexo, pelo contrário, é fácil, é intuitivo. E daí, sim, a gente vai poder falar, facilitar a cultura do cuidado. A gente não pode transformar, Maria Alice, a maior conquista dos últimos 100 anos, conquista social, que é poder viver. Olhem bem para mim, que tive uma expectativa de vida de 43 anos, cheguei aos 78, e um bebê que nasça hoje no Brasil, que já tem uma expectativa de vida de 78, o que significa que muitos vão ter que se programar para viver 90, 100, 110 anos. A gente tem que estar com esse olho no futuro para fazer com que essa vida mais longa seja prazerosa, tenha qualidade, e que quanto mais cedo você se prepara para viver 100 anos, melhor. É um mantra. Quanto mais cedo, melhor, nunca tarde demais.
Começa aos 20, não começou aos 20, começa aos 30, aos 50, aos 60, aos 80. Mas comece já. Claro que quem começou a se preocupar com o envelhecimento aos 20 vai ter mais ganhos do que aquele que só se preocupou aos 65. Mas seja qual for a idade, corrija a sua forma de viver, o seu estilo de vida. Não seja sedentário. Evite os 4 riscos para as doenças crônicas. Estão relacionados a hábitos e estilos de vida, uma dieta inadequada, o sedentarismo, o uso do tabaco e o álcool, que, embora seja pernicioso e aceito socialmente, faz grandes estragos. Se a gente controlar esses 4 fatores de risco, a gente está controlando os 4 grupos de doenças crônicas que são mais comuns à medida em que envelhecemos. Os problemas cardiovasculares, inclusive aqui a hipertensão, a diabetes, a obesidade, os problemas osteomusculares. Estes podem não matar, mas eles impossibilitam uma vida independente. E todos eles aumentam significativamente o risco de você vir a ter uma incontinência urinária. E como responder esse desafio, doutor Kalash, quando as oportunidades não são as mesmas para todos da sociedade? Infelizmente, Maria Alice, nós vivemos num país que tem uma característica, que essa característica é a desigualdade social. Eu já disse, 28 milhões de pessoas idosas no Brasil vivem em pobreza. Nós temos que fazer o possível para que, com a assistência do poder público, a gente possa dar sustentabilidade ao esforço das pessoas que cuidam dos familiares e instrumentalizar a possibilidade do autocuidado. Há muita coisa que eu, você, Cicrano, a dona Rita, o seu João, todos podemos fazer para melhorar as nossas condições de vida. Mas é claro que para as pessoas que têm acesso aos serviços, que têm meios e recursos para comprar a tecnologia adequada, vão sair na frente. É por isso eu insisto que a tecnologia acessível, barata, que esteja presente e que seja simples, faz uma grande diferença para as pessoas que envelhecem. O senhor poderia nos falar sobre essa questão do curso de vida? Nessa questão do curso de vida, como é que nós podemos fazer esse planejamento para quanto mais cedo, melhor, né? E nunca é tarde demais? Sim. Quando eu fui diretor da Organização Mundial da Saúde, nós lançamos um marco político do envelhecimento ativo. Eu vou definir. O envelhecimento ativo é um processo ao longo da vida. Ninguém tem que esperar 65 ou 74 anos e meio para se preparar para a tal da velhice. Você, ao longo da vida, pode otimizar as oportunidades para, primeiro, saúde. E a gente sabe que saúde é criada no contexto do dia a dia, onde você mora, onde você trabalha, como você se locomove, como você busca entretenimento, como você ama. Aí é criada a saúde. Quando isso falha, você vai precisar de profissionais de saúde que estejam bem capacitados para dar-lhes assistência. Infelizmente, no Brasil, a maioria dos profissionais da saúde não está sendo treinada para um envelhecimento populacional. Eu digo como médico. Os médicos de hoje estão sendo treinados como eu fui há 50 anos atrás. Não aprendem anatomia, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, a interação dos medicamentos e vão tratar de pessoas cada vez mais idosas. Não vai dar certo. Eu digo para estudantes de medicina, olhando no olho, vocês vão matar seus pacientes na santa ignorância sem sequer suspeitar que o estão fazendo. Primeiro pilar, saúde. O segundo pilar do envelhecimento ativo é conhecimentos. Nós vivemos uma era
de grandes transformações tecnológicas. Tudo muda. Se eu tivesse parado de aprender há 50 anos atrás, quando me formei, eu não teria muito o que dizer. Mas não é só o profissional, não é só o médico, a enfermeira, o fisioterapeuta, é também o mecânico do carro, é o padeiro, é o agente imobiliário, é quem trabalha no banco. Todos nós temos que aprender a aprender de forma que a gente possa continuar viável para o envelhecimento ativo. O terceiro pilar é tão importante quanto os outros. É você poder participar integralmente na sociedade, o que pressupõe você ter direitos, direito a aprender, direito a ter um seguro, direito a trabalhar, direito de cidadania. É uma questão fundamental de direitos. Nós temos que acabar com aquela palavra que é uma jabuticaba. Só no Brasil que a palavra foi traduzida como aposentadoria. Remete àquelas casas antigas onde havia um aposento onde botavam os velhinhos. Eu não vou e não estou envelhecendo no aposento fora da vista das pessoas. Eu estou na sala da frente, ciente dos meus direitos. E o último pilar é a segurança, a proteção que você precisa, que se as coisas não derem certo, você ter o mínimo. Um teto em cima da cabeça, comida na prateleira e um mínimo de dinheiro no bolso para você comprar os medicamentos que o SUS não está podendo dispor. Tudo isso é fundamental. 4 pilares, eu repito: saúde, conhecimentos, o direito de participar, que traz um capital social. E se você puder, junte um pé de meia que lhe dá proteção e segurança. Por mais difícil que isso seja, porque a maioria da população brasileira não tem essa oportunidade de investir. Tudo isso, Maria Alice, precisa também de um outro elemento: propósito de vida. Saber o que vai te fazer levantar da cama de manhã. Mesmo você com uma deficiência, mesmo você com as suas dores e achaques, você levantar da cama sabendo que você está fazendo uma diferença para o bem, nem que seja para você próprio, para a sua família, para a sua comunidade e, portanto, para a sociedade. Uma pessoa idosa, ativa, saudável, é um recurso para a sua família, para a sua comunidade, para a sociedade. Doutor Palacio, quando o senhor fala de participação, eu lembro da questão da intergeracionalidade, né? Como é que os jovens, os adultos estão se relacionando com os idosos e o que a gente pode aprender ainda nessa questão, principalmente por conta da questão do idadismo, que ainda está muito forte na nossa sociedade. O idadismo é o grande último tabu. Nós fizemos progressos em relação ao racismo, ao sexismo, até certo ponto ao capacitismo. Eu não gosto de você porque você tem uma deficiência. Ao antissemitismo, ao racismo, que nós negamos, mas que está tão presente em nossa sociedade, ao LGBTismo. É sempre o I da ideologia. Eu não gosto de você porque eu sou superior, eu valho mais. E esse grupo, em geral, tem mais poder. Ele traduz a ideologia no segundo I, que é a institucionalização de você, com mais poder, botar pedras no caminho e cascas de banana. Eu não vou lhe dar uma ultrassonografia porque você é um velho. Eu não estou interessado. Você vale menos que eu. Eu não vou lhe promover porque você é uma mulher, eu sou homem. Eu não vou lhe dar esse emprego porque eu sou branco e você é negro. Você não é produtivo porque tem uma deficiência. É sempre uma ideologia que se traduz numa institucionalização. O terceiro I é intrapessoal. Você começa a fazer gracinhas que não tem graça, mas que as pessoas riem. Você dá um rechaço, você rejeita, você deixa no silêncio. É aquela pessoa idosa que pode estar cercada de pessoas, mas ninguém lhe dá a atenção que merece. E o último I é quando isso tudo acaba sendo introjetado. Você vai introjetando, internalizando aquela ideologia. É o que, na verdade, esse grupo que acha que vale mais quer. Que você fique calado no seu canto
suma e ainda ache que você, por ser mulher, por ser negro, por ser velho, não merece estar participando da sociedade. É claro que se nós não insistirmos na harmonia intergeracional, isso não vai ser possível. Porque, meu caro, se você é um jovem, a jovem de hoje, você almeja envelhecer. E eu lhes desejo um envelhecimento ativo e livre de preconceitos. Muito obrigada, doutor Kalash. Nós aprendemos bastante hoje com o senhor sobre o quanto nós já evoluímos na questão do envelhecimento, o quanto nós temos que incorporar a cultura do cuidado e o quanto a gente ainda tem que combater preconceitos. Agradeço muito a sua participação conosco. Eu que lhe agradeço e teria apenas uma mensagem final. Envelhecer é bom. Morrer cedo é que não presta. Abrace o envelhecimento, porque esse quase que seguramente é o seu futuro. Muito obrigada. Eu queria agradecer também todos que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo, e dizer para vocês que vocês podem baixar o app Tena Family Care, que vai ser muito útil para o cuidado dos seus familiares ou de pessoas que vocês conhecem. Muito obrigada por terem estado conosco.